Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, em qualquer tempo, em qualquer horário que você estiver acessando esse vídeo, eu quero deixar registrado, também poder compartilhar com você, através desse vídeo, a leitura do capítulo 31 de Gênesis, isso mesmo, leitura do capítulo 31 de Gênesis. Mas antes eu quero convidar você a se inscrever no meu canal, dar um like aí. E eu sou o pastor Geraldo Magela e juntos eu e você podemos divulgar a palavra do Senhor. Amém? Vamos de leitura bíblica? Diz assim a palavra de Deus. Então, ouvia Jacó os comentários dos filhos de Labão, que diziam: Jacó se apossou de tudo que era de nosso pai. E do que era de nosso pai junto, ele toda essa riqueza. Jacó, por sua vez, reparou que o rosto de Labão não lhe era favorável como anteriormente. E disse o Senhor a Jacó: torna a terra de teus pais e a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou vir Raquel e Lia ao campo para junto do seu rebanho. E lhes disse: vejo que o rosto de vosso pai não me é favorável como anteriormente. Porém, o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmos sabeis que, com todo empenho, tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado e por 10 vezes me mudou o salário. Porém, Deus não lhe permitiu que me fizesse mal nenhum. Se ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todos os rebanhos davam salpicados. E se dizia: os listados serão o teu salário, então os rebanhos todos davam listados. Assim, Deus tomou o gado de vosso pai e me deu a mim. Pois, chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e vi em sonhos que os machos que cobriam as ovelhas eram listados, salpicados e malhados. E o anjo de Deus me disse em sonho: Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Ele continuou: levanta agora os teus olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo o que Labão te está fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Levanta-te agora, sai desta terra e volta para a terra da tua parentela. Então respondeu Raquel e Lia, e lhe disseram: há ainda para nós parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que nos era devido. Porque toda a riqueza que Deus tirou de vosso pai é nossa e de vossos filhos. Agora, pois, faz tudo o que Deus te disse. Então se levantou Jacó, e fazendo montar seus filhos e suas mulheres em camelos, levou todo o seu gado e todos os seus bens que chegou a possuir, o gado de sua propriedade que acumulava em Padã Arã, para ir a Isaque, seu pai, à terra de Canaã. Tendo ido Labão fazer a tosquia das ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar que pertencia a seu pai. E Jacó logrou a Labão, o arameu, não lhe dando a saber que fugia. Fugiu com tudo o que lhe pertencia. Levantou-se, passou o rio Eufrates e tomou o rumo da montanha de Gileade. No terceiro dia, Labão foi avisado que Jacó ia fugindo. Tomando, pois, consigo a seus irmãos, saiu-lhe no encalço por 7 dias de jornada e o alcançou na montanha de Gileade. De noite, porém, veio Deus a Labão, o arameu, em sonhos, e lhe disse: guarda-te, não fales a Jacó nenhum bem, nenhum mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó,
Este havia armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou a sua com seus irmãos na montanha de Gileade. E disse Labão a Jacó: Que fizestes, que me logastes e levastes minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugistes ocultamente e me logastes e nada me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cântico e com tamborim e com harpa? E por que me permitiste beijar, e por que não permitiste beijar meus filhos e minhas filhas? Nisso procedestes insensatamente. Há poder em minhas mãos para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite e disse: Guarda-te, não fales a Jacó nenhum bem, nenhum mal. E agora que partiste de vez, porque tens saudade da casa de teu pai? Porque me furtastes os meus deuses? Respondeu-lhe Jacó: Porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de vossos irmãos o que te pertence e que está comigo, e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os havia furtado. Labão, pois, entrou na tenda de Jacó, na de Lia e na das duas servas, porém não os achou. Tendo saído da tenda de Lia, entrou na de Raquel. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar e os pusera na sela de um camelo, e estava assentada sobre eles. Apalpou Labão toda a tenda e não os achou. Então disse ela a seu pai: Não te agastes, meu senhor, porque não pode eu levantar-me na tua presença, pois me acho com as regras das mulheres. Ele procurou, contudo, não achou os ídolos do lar. Então se irou Jacó e alterou com Labão e lhe disse: Qual é a minha transgressão? Qual o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, que achaste de todos os utensílios de tua casa? Põe-te-los aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias, e não comi os carneiros de teu rebanho. Nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras. Sofri o dano da minha mão, o que requerias, tanto o furto de dia como de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão a Jacó: As filhas são minhas, os filhos são meus filhos, os rebanhos são meus rebanhos, e tudo o que vês é meu. Que posso fazer hoje a estas minhas filhas ou aos filhos que elas deram à luz? Vem, pois, e façamos aliança, eu e tu, que sirva de testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e erigiu por coluna, e disse a seus irmãos: Ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão ao lado do qual comeram. Chamou-lhe Labão Jegar-Saaduda. Jacó, porém, lhe chamou Galeade. E disse Labão: Seja hoje este montão por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeade. E Mispa, pois, disse: Vigiei o Senhor entre mim e ti, e nos julgue quando estivemos separados um do outro.
Se maltratares as minhas filhas e tomares outras mulheres além delas, não estando ninguém conosco, atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: Eis que este montão e esta coluna que levantei entre mim e ti, seja o montão testemunha, e seja a coluna testemunha de que para mal não passarei o montão para lá, e tu não passarás o montão e a coluna para cá. O Deus de Abraão e o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de Isaque, seu pai. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha e convidou seus irmãos para comerem pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Tendo-se levantado Labão pela madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou, e partindo, voltou para sua casa. Aleluia. Glória a Deus. Bênção de Deus. Capítulo 31 de Gênesis, 55 versículos, que nós podemos esboçá-lo da seguinte maneira. Do versículo 1 ao versículo 16, a direção de Deus a Jacó. Do versículo 16 ao 17, ou seja, do 17 ao 24, Jacó retorna a Canaã com sua família. Do versículo 25 ao 32, Labão vai ao encontro deles. Do versículo 33 ao 35, Labão procura seus ídolos. Do 36 ao 42, irritação e desabafo de Jacó. Do 43 ao 55, acordo entre Labão e Jacó. Em Gênesis 31, nós vemos que os filhos de Labão não estavam satisfeitos com a riqueza que Jacó havia construído nas terras de seu pai. E o próprio Labão não tratava Jacó da mesma maneira, ou seja, a relação entre eles havia azedado. Em meio a tudo isso, Deus disse a Jacó que ele deveria voltar para Canaã e que estaria com ele. Agora ele tinha de lidar com o perigo da inveja de Labão e seus filhos. Não é bom viver em um ambiente assim, onde as pessoas torcem contra nós ou não ficam felizes com o nosso sucesso. Preste bem atenção nisso. Não é bom viver em um ambiente onde as pessoas torcem contra nós ou não ficam felizes com o nosso sucesso. Lamentavelmente, dentro da casa de Deus, há muitas pessoas assim. A inveja é perigosa e precisamos orar para que o Senhor nos guarde e ajude a lidar com as situações ou com situações como essa. Temos que orar e pedir a direção de papai. Mesmo com as trapaças e a ganância de Labão em roubar Jacó, Deus abençoou seu servo. O Senhor não está limitado às circunstâncias humanas. Preste bem atenção nisso. Deus não está limitado às circunstâncias humanas. Ele mostra a Jacó que não importa o que acontecesse, ele o abençoaria. Fica ainda mais claro com o passar do tempo que não era necessário enganar seu irmão, nem enganar seu pai. Nós vimos isso lá em Gênesis capítulo 31, versículo 4 ao 13, vai descrever isso. A presença e a promessa de Deus é tudo o que precisamos para ter uma vida feliz e abundante. Então vamos lá. A presença e a promessa de Deus é tudo o que nós precisamos para termos uma vida feliz e abundante. E a pergunta é: você tem buscado a presença de Deus em sua vida? Você tem buscado ter intimidade com Deus para viver essa presença
contínua de Deus em sua vida? E para encerrar, aí nós vamos ver o desabafo de Jacó. Labão era um senhor injusto e havia explorado muito a Jacó em seu desabafo. Aqui no versículo 38 ao 42, nós vamos ver isso. O patriarca deixa muito claro tudo o que sofreu e quanto dano assumiu para se manter em companhia dele nos 20 anos que havia trabalhado. Jacó teve seu salário mudado 10 vezes, por Labão perceber que os animais do gênero serem mais férteis que os dele, né? Jacó reconhece que se não fosse a mão de Deus, ele não teria coisa alguma, pois a ganância e a maldade de Labão lhe tiraria tudo. Na vida, muitas pessoas, como Labão, cruzam o nosso caminho, querendo nos explorar e usar para benefícios próprios. A melhor defesa contra pessoas dessa natureza é a presença de Deus, que não nos exploramos, pelo contrário, nos trata como filhos e nos abençoa generosamente. Deus não te explora, Deus não nos explora, Deus nos abençoa generosamente. Amém? Então fica aí a leitura do capítulo 31 de Gênesis, com esse breve comentário. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Um grande abraço, um grande beijo no teu coração do pastor Geraldo Bangela e até o próximo vídeo, querendo Deus, onde estaremos gravando a leitura e tecendo algum comentário do capítulo 32 de Gênesis. Um grande abraço, Deus te abençoe.